Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre produto de matrizes. Produto de matrizes é aquele monte de regra que você aprendeu no ensino médio e talvez num curso de álgebra linear de como se multiplica duas matrizes. Você faz uma contaiada que não faz o menor sentido e você chega na resposta que é o que os professores queriam que você fizesse, né? Quando eu aprendi produto de matrizes no ensino médio, eu lembro que eu fiquei revoltadíssimo. Pessoalmente, eu preferia fazer assim: esse vezes esse 1, esse vezes esse 9, esse vezes esse 10, esse vezes esse 28. Não é assim. Mas por que não é assim, se assim é tão mais fácil, não é tão melhor, né? Bom, eu queria que a gente enxergasse a matriz, para entender essa coisa do produto de matriz, enxergasse a matriz como se fosse aquela máquina, né? Aquela máquina que você põe um monte de número e ela solta um monte de número, que é a transformação linear. Então, eu quero fazer o seguinte, só para a gente não perder o foco, eu queria pensar na batata e na cenoura. Na batata e na cenoura eu tenho uma tabela. E aí você tem os nutrientes que vão ser a saída dessa tabela, X e Y. Então, essa tabela ela funciona como uma transformação, uma coisa que pega dois números, quantidade de batatas e cenouras, e solta dois números, que é quantidade de nutriente X e Y, né? Você poderia imaginar essa matriz, isso aqui já é uma matriz, não está preenchido, mas eu preencho para você se você gosta de números. Pronto, aí estão os números. A entrada dessa tabela é aqui em cima, você coloca a quantidade de batatas e cenouras e essa tabela ela solta a quantidade de nutrientes X e Y. Você põe aqui B e C e C. Se eu chamar esse operador que faz essa conta, se eu chamar de T, aqui você vai ter dois números, que é o T desse B e C, né? Escrito em pezinho, né? Então você coloca essa entrada e tem essa saída. Isso aqui não ficou muito bom, não? Eu vou apagar. Então, essa tabela funciona como uma máquina. Eu vou botar essa máquina dentro de uma caixa para facilitar a vida da gente. Então, eu vou fazer assim. Tem uma caixa. E você tem a entrada e a saída dessa caixa. O que acontece é o seguinte, imagina que eu tenha uma outra tabela, que eu vou desenhar bem pequenininha aqui, porque eu fiz a tabela no meio. Mas a outra tabela é assim, eu vou preparar umas sopas para o meu restaurante de caldos. E eu vou ter dois tipos de sopa, sopa tipo 1, sopa tipo 2. E cada sopa é feita somente com batatas e cenouras, porque é tudo que importa, né? As sopas são feitas de batatas e cenouras, então eu tenho uma tabela que me diz assim, olha, a sopa 1 e a sopa 2 tem um certo tanto de batatas e cenouras. Batatas e cenouras. Certo?
Sopa 1 e a sopa 2 tem um certo tanto de batatas e cenouras. Isso é uma outra tabela. Na sopa 1, eu vou dizer cada unidade de sopa. É uma cumbuca, qualquer coisa, é uma unidade. Então, cada unidade de sopa 1 tem um certo tanto de batata, um certo tanto de cenoura. Na sopa 2 a mesma coisa, eu tenho uma outra tabela. Essa outra tabela agora é diferente dessa, quer dizer, a entrada aqui em cima e a saída aqui. Então, se você quiser juntar essas duas tabelas, por exemplo, cada unidade da sopa 1 tem 2 de batata, 3 de cenoura, cada unidade da sopa 2 tem, sei lá, 3 de batata e 1 de cenoura. Você tem uma tabela aí. E agora você poderia usar essas duas tabelas para compor uma nova tabela. Seria assim: a sopa 1, cada unidade de sopa 1, quanto tem de nutrientes X e Y? E a sopa 2, quanto tem de nutrientes X e Y? Esse é o produto de matrizes. É você compor essas duas tabelas. Então, isso aqui é uma máquina, tem uma entrada e uma saída. Isso aqui é outra máquina, tem uma entrada e uma saída. Você vai juntar essas duas máquinas e vai ter uma nova máquina que também é representada por uma tabela. E a pergunta é: quem é essa tabela? E a resposta é o produto das duas matrizes, né? Então, bom, para começar, essa coisa da entrada ser em cima e a saída do lado, fica ruim de você juntar as tabelas. Então eu vou fazer o seguinte: em vez de colocar aqui as batatas e as cenouras, eu vou fazer assim, né? A batata entra aqui e vem para cá, e a cenoura entra aqui, e vem para cá. Então, agora eu tenho uma máquina. A máquina é assim, ela tem uma entrada e tem a saída, né? Como a gente faz com funções, né? Máquina tem entrada e saída. Essa aqui é a mesma coisa. Então eu posso juntar as duas e ter uma máquina maior que vai ter uma entrada e uma saída. E essa máquina maior, ela também vai poder ser representada por uma tabela. Então a gente escreve assim: isso aqui é igual a você colocar uma tabela, fazer ela azulzinha, onde você sai com os nutrientes X e Y e você entra com a sopa 1 e a sopa 2. Então, o seu dever é esse: descobrir como é que é essa tabela, né? Certo? Nosso objetivo é esse. O que eu vou colocar na primeira coluna dessa tabela? A quantidade de nutrientes X e Y que tem na primeira coluna, que tem na primeira sopa, né? E quanto de nutrientes X e Y que tem? Ora, você olha a quantidade de batatas e cenouras, você pega essa quantidade de batatas e cenouras, que é a primeira coluna dessa tabela aqui, e aplica ela nessa transformação. Se você multiplica o 2 pelo 1, o 3 pelo 3, o 2 pelo 2, o 3 pelo 4, você vai ter os nutrientes todos. Eu não queria ficar pensando nesse bando de números. Eu queria que a gente tratasse essas colunas da matriz como sendo vetores. Tá passando uma moto ali fora. Tratar essas colunas da matriz como sendo vetores, e a gente vai multiplicar esse número, que é a quantidade de batatas, pelo vetor correspondente à batata. Esse número, que é a quantidade de cenouras, pelo vetor correspondente à cenoura, né? Então, para determinar a primeira coluna desse resultado aqui, o que você vai fazer vai ser pegar a primeira coluna dessa tabela da direita e aplicar na tabela da esquerda. O resultado você põe aqui, certo? Então, 2 vezes o vetor 1, 2, que dá o vetor 2, 4, mais 3 vezes o vetor 3, 4, que dá um vetor 9, 12. Né? Então vai dar 11,
Aqui era 4 e 12 e 16, né? Eu acho, se a minha conta estiver errada, não tem problema, a sua tem que estar certa depois, né? Então é assim que a gente faz essa composição dessas tabelas, certo? Então, essa máquina ela é representada por uma tabela, essa outra máquina é representada por uma tabela. Essas duas máquinas você pode ligar uma na outra porque elas são compatíveis, porque a saída dessa é igualzinha à entrada dessa outra. Então, a saída dessa são dois números, batata e cenoura. A entrada dessa são dois números, batata e cenoura. Você vai pegar esses dois e aplicar aqui para ter o resultado. Por isso, quando você multiplica matrizes, você quer que o número de colunas dessa matriz seja igual ao número de linhas dessa matriz aqui. E o resultado seu vai ser o número de colunas dessa matriz, vai ser o número de colunas do resultado, e o número de linhas dessa matriz vai ser o número de linhas do resultado, né? Quando você está, então, multiplicando duas matrizes, você está vendo qual é a matriz que representa a transformação linear, que é a composição dessas outras duas. Eu vou escrever isso aqui com um pouco menos de números. Mas você tem assim, você tem uma caixa, que é uma tabela S, que tem uma entrada e tem uma saída. Você tem uma outra caixa, que é a tabela T, que tem uma entrada, e uma saída. Essas duas são cada uma representada por uma matriz. Então eu tenho a matriz da tabela T, a matriz da transformação linear T e a matriz da transformação linear S. O que eu quero fazer é tratar essas duas coisas aqui juntas como sendo uma caixona, que a gente chama de T bola S, né? Aliás, por isso que eu gosto de escrever de lá para cá, porque se você escrevesse daqui para lá, ia ficar S e T bola S. Eu gosto de escrever de lá para cá, que é como a gente escreve função, né? T de S de C. Você pega o X, põe no S, pega o resultado, põe no T. Você está fazendo de lá para cá. Bom, aí a pergunta é, se você conhece essas duas matrizes, quem é a matriz da composição? Então, a composição também tem uma matriz. E a matriz dessa composição, a tabela que resolve esse negócio, você chama de o produto dessas duas matrizes. É assim que eu gosto de definir o produto de matrizes. É a tabela que representa essa caixona aqui. Como é que você determina essa tabela? Você pega a primeira coluna desse e aplica nessa matriz. Você vai ter a primeira coluna aqui. Depois você pega a segunda coluna desse, aplica nessa matriz, você vai ter a segunda coluna aqui. E assim por diante. Virou até um cifrão esse negócio. Certo? Você vai fazendo coluna a coluna, aplicando para ter um resultado. Isso é um jeito de olhar para o produto de matrizes. Eu queria que a gente fizesse assim. Então, você tem transformações, você tem as matrizes correspondentes e você quer saber qual que é a matriz que representa a composição dessas duas coisas. Ok? É só isso que eu queria falar sobre produto de matrizes.